começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, varejistas e investidores para uma boa conversa. Oportunidade de a gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ele, que é um dos grandes nomes do setor de fintechs do Brasil. Engenheiro de formação, com extenso histórico no mercado financeiro, ele foi peça-chave na construção da Stone, onde atuou como presidente e ajudou a transformar a empresa em uma das maiores adquirentes do país. Hoje o nosso Come Together é com o Augusto Lins, ele que é um defensor do empreendedorismo brasileiro, autor do livro 5 Segundos, o jeito Stone de servir o cliente e ainda parte da nossa comunidade aqui da High Partners. Augusto Lins, high five! Que aqui é energia lá no alto. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho aí da minha história. E parabéns pelo programa. Tem sido, um programa, eu assisti umas 5 ou 6 sessões e acho que você está conseguindo trazer conhecimento para a comunidade, conhecimento para as pessoas e, acima de tudo, inspiração para quem está empreendendo e quem está pensando em empreender. É isso aí, muito bom, tá vendo? Grande gente? Come Together. Grande Come Together, mas aqui é o seguinte, eu tenho um privilégio só de ter gente legal, sou achando quem é legal. Então aqui Augusto demorou um pouquinho, resistiu, mas ele veio hoje para abrilhantar o Não nosso resisti episódio. não, foi problema de agenda. É, Estou mas aqui, tudo bem. compromisso, falei, vou lá, olha aqui. E hoje sai daqui e vai direto para a Índia, ou seja, tá difícil esse homem aqui no Brasil. Antes de mais nada, quem é Augusto Lins pelas suas próprias palavras? Bom, Augusto é uma pessoa que sempre teve um espírito jovem, sempre foi uma pessoa muito irrequieta e muito curiosa. Então, desde pequeno, sempre ficava procurando coisas e hoje o termo que a gente dá a isso é busca oportunidade, busca inovação, busca empreendedorismo. Então, a minha vida sempre foi marcada por essas 3 palavras e eu acho que isso se resume bem o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, mas sempre focada num propósito. Eu sempre tive no fundamento do que eu faço querer ajudar as pessoas. E nos últimos anos eu tenho ajudado os clientes. Muito bom, muito bem. Agora é o seguinte, a sua primeira formação, você tem várias, depois até vou falar aqui que é muita credencial. Você se formou em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela UFRJ, né? Lá, né? Por que surgiu esse papo aqui nosso também? Porque lá na NRF, um dia você me contou que você começou a mexer com som, com festa, com eventos. Então eu quero saber primeiro, quando você pensou em fazer engenharia, o que você imaginava da vida? Né? E como é que com o que você pensava em trabalhar na época, antes de tudo isso da Stone acontecer? Eu sempre gostei, como todo carioca, de praia. Então eu gostava de praia, gostava de festa e ainda na escola, junto com amigos, a gente foi organizar festas de casamento. Então tive a minha fase de empreendedor de festas, de DJ. E quando chegou a época de escolher a faculdade, nós meio que juntos fomos fazer a faculdade de engenharia, passamos para a mesma faculdade, cursamos a faculdade juntos e desde então fui entender que a escola de engenharia é uma escola onde você aprende a resolver problemas e você estuda muito o processo das coisas. Então eu hoje tenho um raciocínio lógico de olhar as coisas como processos, como etapas, como responsabilidade para as pessoas de cada uma das etapas e resolver problema. Então eu sempre gostei de resolver problema, quer dizer, quando falta luz na minha casa é um problema que eu tenho que resolver. O gerador não ligou, é outro problema para resolver. Então eu sempre gostei de resolver problema porque isso traz um desafio intelectual e isso passa a ser, acho que um indutor de aprender. Então eu sempre gostei muito de aprender e desde então eu venho fazendo aí a minha formação, buscando conhecimento novo. Muito bem. Você começa como e quando a Stone, porque assim, onde você começou a trabalhar? Você chegou a ter um trabalho como engenheiro em algum lugar? E em que momento a Stone aparece na sua vida, que eu sei que não foi tão cedo assim, então eu queria que você contasse. Bom, eu saí da faculdade e eu fui empreender com amigos.
Então, comecei a empreender, saí da faculdade de engenharia, numa época que você estudava basicamente circuitos e processos e elementos e etc. E quando nós montamos essa empresa, era uma empresa de software, então eu tive a minha trajetória de programador, de dev hoje em dia. Uhum. Mas aí eu descobri por que toda empresa quebra. E toda empresa quebra, a minha, a de você que está ouvindo aí, de todo mundo quebra pelo mesmo motivo. Falta de clientes. Ou você não traz os clientes que precisa, ou você perde os clientes que tem. Uhum. Então, quando eu descobri isso, eu resolvi estudar e me aprofundar nessa temática. E descobri que nas empresas você tem quem fala com o cliente na entrada, que são os vendedores, uhum. E tem, quando dá problema, os que falam com os clientes, que é a turma de back-office ou de atendimento, relacionamento com o cliente. E o resto da companhia? Ar-condicionado, né? Então, eu falei, minha empresa não vai quebrar por causa disso. E resolvi estudar e entender isso. Então, fiz curso de venda, curso de negociação, fiz vários, li livro. Então, me aprofundei nessa temática de se relacionar com o cliente, aprender a ouvir o cliente, aprender a entender o que o cliente está falando, uhum. Aprender a mapear o que é o raciocínio do cliente, para, ao entender o processo de operação, o processo de venda dele, o processo de relacionamento com o cliente dele, eu encontrar uma oportunidade para vender o meu produto. Uhum. Então, eu sempre gostei de cliente, até hoje eu visito muito cliente, eu falo com o cliente todo dia, pequeno, médio, grande, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, bar, restaurante, supermercado, farmácia, serviços. Por quê? Porque o cliente me diz o que eu tenho que fazer. O cliente me diz se o meu produto está bom, se o meu produto está ruim, se o do concorrente está melhor, qual é o problema, qual é a tendência. Então você tem que estar no cliente. Uhum. E muita gente fala, tem que ir para o cliente. Tá? Eu adoro ir para o cliente. Eu gosto de estar na rua, visitando o cliente, porque para mim é aprender. Né? Então eu vou num supermercado, me explica como é que é o funcionamento. Eu vou numa empresa de e-commerce, me conta como é que funciona. Numa empresa que evoluiu e hoje opera no omnichannel, me conta os desafios de gestão de estoque, de atendimento, de gestão de troca. Qual é a problemática? Porque na hora que eu entendo a problemática, eu trago uma solução. Sim. Então o processo de venda é muito mais um desafio intelectual de mapear aonde que está tendo problema, do que efetivamente ficar empurrando um produto. Então, para mim, é prazeroso. E eu fiz a carreira no mercado financeiro, trabalhei em banco de investimento, depois fui trabalhar com cartões de crédito. E aos 50 anos eu encontrei um jovem empreendedor de 25, que tinha uma visão de mundo diferente. E a gente junto montou e concebeu o que depois virou a Stone, com uma visão muito clara. O mercado financeiro, o mercado de pagamentos no Brasil, ele é muito concentrado e muito verticalizado. Uhum. Então, a maioria dos ativos do mercado financeiro estão em poucos bancos, 4 ou 5. Mesma coisa a quantidade de passivos e ativos. E na área de pagamentos, só existiam 2. Então, nós vimos aí uma oportunidade de atender quem sofria mais, o pequeno e o médio. Uhum. Porque os grandes estavam relativamente bem atendidos. E fomos conversar. Então, como eu gosto de cliente, eu falei, vem cá, me conta aí qual é o seu problema. E os clientes reclamavam de várias coisas. Reclamavam de, primeiro, falta de transparência, eles pagavam um monte de coisa, um monte de tarifa, não entendia por quê. Quando tinha um problema, ele ligava para um call center, ficava ping-pongueando e ninguém resolvia o problema e ele desistia. Ele via inovação acontecer na China, no Vale do Silício, para ele era a mesma maquininha, e essa maquininha era que estava no posto de gasolina, na farmácia, no taxista, em tudo quanto é lugar. E por tudo isso ele achava que pagava caro. Então nós vimos aqui uma oportunidade de fazer coisas diferentes e vimos também que o modelo de gestão do pequeno empreendedor brasileiro, do pequeno lojista, é o espeto. Já viu no restaurante ou na lojinha, aquele arame que fica assim, e ele pega aquele negócio e espeta ali, vai juntando. Quem é mais sofisticado pega aqueles papelicos aqui, aqueles comprovantes de venda, e conta e vê quanto que vendeu. Quem é mais organizado ainda, divide em pastas
e amanhã eu vou receber tanto, tanto, tanto. E na sexta-feira, por exemplo, que é um dia de folha de pagamento, ele olha, bom, daqui até sexta-feira deixa eu contar quanto que eu vou receber para saber se eu vou ter dinheiro para folha de pagamento ou se eu vou ter que antecipar receber, ou se eu vou ter que pegar algum crédito. Então, sempre gostei de entender processo, sempre fui entender, ouvir cliente, e daí então nasceu a adquirente, que virou depois a Stone, que tinha como objetivo e principal diferencial competitivo o atendimento, servir melhor. Eu quero ter o maior NPS da indústria, eu quero ser reconhecido por quem atende e cuida bem dos seus clientes. Porque em todos os negócios tem problema. E o que é importante para quem está do outro lado da linha, do outro lado do balcão, é se sentir apoiado. Sentir que alguém está cuidando. Então, a gente tem como objetivo resolver o problema de todos os clientes na primeira chamada. Por quê? Porque quando você resolve o seu problema na primeira chamada, o cliente fala, pô, legal, essa empresa resolve o problema na primeira chamada. Quando você resolve um segundo problema, fala, pô, essa turma manda bem. Quando você tem um terceiro problema e ele é resolvido na primeira chamada, aí se apaixona. E nós estamos num negócio de confiança. Então, eu quero conquistar com isso a confiança do cliente. Para quê? Para depois eu vender outros produtos. Produtos de gestão, produtos de segurança, produtos de seguro, enfim. Então, nós nascemos na Stone como uma empresa de maquininha, de adquirência de cartão. E a gente evoluiu hoje para ser uma verdadeira plataforma de produtos financeiros. Então, tem conta, tem crédito e tal. Produtos de pagamentos, online, offline, e-commerce e tal, e produtos de fidelidade, enfim. Então, pagamentos, produtos financeiros e de gestão. Muito bom, Augusto Lins, que trajetória e que coragem também, 50 anos, vou empreender aqui, vou chegar na minha casa e dizer, olha, é o seguinte... Nós vamos até 100. Com certeza. Eu quero ir até 100, mas com qualidade. Com qualidade. Eu quero estar bem. Não quero sentar e levantar do carro no drone. No caso, eu vou estar lá no meu drone, mas eu quero estar de boa. Não quero ir até 100 sem... Me fala uma coisa. Quando você entrar na Stone, isso é que ano? Isso foi 2013. Tá. Aí, bom, você vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, em 2018, abriu capital em Nasdaq, certo? O que você acha... se é que tem um fato específico para ter dado uma virada de chave na Stone para ela se tornar o que ela se tornou? Existe algum momento que você acha que é um milestone assim, importante no meio da história? Na trajetória de uma startup, a gente é uma startup que cresceu, você tem vários momentos de suma importância. Da mesma forma que você tem vários momentos de grandes desafios. Né? Então, muita gente me pergunta, Augusto, qual foi o grande desafio? Em cada momento, você tem um desafio. Então, o primeiro momento é o desafio de arrumar capital. Não tinha dinheiro. Então, um puta desafio, né, de conseguir convencer as pessoas a colocarem dinheiro. E pouca gente entendia do nosso negócio. Muita gente olhava para a gente e falava, vocês são malucos, vocês querem concorrer com as grandes adquirentes, com os maiores bancos do Brasil, pô, qual é a chance que vocês têm? Então, nós fomos buscar capital fora do Brasil. Muita gente pergunta, por que você abriu capital lá fora e não aqui? Porque quem deu os primeiros recursos foi a turma lá de fora. Então, fomos lá no Vale do Silício, fomos investidores que entenderam o que a gente faz, que acreditaram na nossa proposta de valor, que viram uma oportunidade. Então, assim é que a gente foi crescendo. Depois teve um momento também de grande desafio de montar time. Teve um momento que foi muito importante, foi quando a gente fez a aquisição de uma concorrente nossa, a Elevon, aqui no Brasil, que deu um salto muito grande na nossa operação, porque era uma empresa muito maior do que a nossa. Então, nós tivemos um trabalho importante de entender o novo processo e de maturidade. Mas eu diria que quando você tem a oportunidade, que nem a gente teve, de levar a bandeira brasileira nossa lá para Times Square, onde fica a Nasdaq, você acaba trazendo para a companhia as boas práticas de gestão. Então, a companhia muda de patamar
em questões de governança, de controle de risco, de controles. Então, acho que isso foi de extremamente importância nessa fase, porque você melhora a robustez da companhia, né? Então, em cada momento tem um salto importante e a companhia vai evoluindo, vai amadurecendo. Hoje nós somos uma empresa de 15 mil colaboradores, então uma empresa que vem crescendo e a cada etapa novos desafios. É bom assim, que aí você que é inquieto nunca para. Aliás, você é muito estudioso, isso eu admiro muito, tanto que ele chegou aqui com uma cola, porque eu mandei para ele um roteiro e falei, ele quais são as perguntas? Eu falei, as perguntas, não, me manda aí, porque ele quer estudar, né? Porque ele quer ser o melhor que ele pode ser, e é isso que é a tua missão. Você fez, você estudou lá na UFRJ Engenharia, depois fez um MBA em Finanças pela Boston University, depois completou um programa avançado de Gestão e Administração de Empresas na Fundação Dom Cabral, na INSEAD. Depois você foi fazer o PM, que é o lá de Harvard, né, que é o de Honor President Manager Program. Bom, fez tudo isso. Mas o que ele mais faz, que eu vejo, que essa é a teoria, mas você gosta da prática, porque onde a gente tá, esse cara tá, gastando a salinha de sapato dele lá, em evento, em cliente, em feira, em tal. E aí minha pergunta né, como cada uma dessas fontes de conhecimento contribui na sua jornada? Quer dizer, um estudioso de teoria que sempre se aprofunda na técnica, mas também um cara que gasta a sola de sapato na prática. Como é que equilibra essas fontes de conhecimento dentro de você, no seu repertório? Eu sempre fui uma pessoa de execução, e de execução junto a cliente. E em cada fase da minha trajetória, eu senti falta de conhecimento. E quando eu sinto falta de conhecimento, eu vou buscar treinamento, até porque cada um tem um jeito de aprender. Uns preferem ler livros, outros preferem fazer YouTube, outros preferem podcast, cada um tem um jeito de aprender. Para mim, a parte presencial, ela é mais marcante. E para mim, eu aprendo melhor e mais do que isso, eu gosto do relacionamento. Então, quando eu estava no meu projeto empresarial de software, depois de 4 anos a companhia não crescia, eu não entendia nada de contabilidade, de marketing, de finanças, de liderança. Então, eu resolvi estudar em Boston e fazer um mestrado lá para aprender um pouco mais. Depois, numa outra determinada fase, eu comecei a gerir grandes equipes e não entendia muito de liderança, então fui fazer o projeto da Fundação Dom Cabral com a INSEAD. E quando a gente começou a empreender na Estônia, eu também não entendia muito de venture capital e como é que é o contrato de venture capital, como é que os acordos, os term sheets e liquidation preference e tal. Então eu fui fazer um curso de venture capital. Depois disso eu fui fazer o OPM, porque eu queria trocar experiências com novas pessoas, com novos empreendedores e compartilhar as minhas dores e ouvir as dores. Então, para mim, o relacionamento é muito rico, a troca acho que faz parte fundamental de toda a minha trajetória. Sim, sim. É sempre o relacionamento, né? Quer dizer, você vai com uma expectativa, obviamente, de se aprofundar no tema, mas você acaba aprendendo tanto ali com a turma que está junto, né? Muito legal. Você, como um bom carioca, que já se apresentou aqui, né? Sou carioca e tal. Você é um cara das ondas, né? Tanto que a gente se conheceu melhor quando a gente foi naquela viagem de Israel, para Israel, com a turma lá da BTR. Inclusive, depois você voltou para lá, né? Para poder aproveitar mais, porque foi pouco tempo, não dava para aproveitar todas aquelas ondas que depois você foi surfar lá também, né? Tem alguma coisa além de surfar que você faça no seu dia a dia que você acha que te ajude a performar melhor ou pelo menos vai te oxigenar? O que você faz? Eu faço 2 coisas que eu acho fundamental. Na verdade, 3. Primeiro, eu durmo bem. Então, nunca tive problema de dormir, nunca tomei remédio, viajo sem tomar remédio em avião. Para mim, dormir é importante. Segundo, eu tenho uma preocupação com a alimentação saudável. Então, não como bobagem, bebo meu vinho, mas também de forma estruturada. Não fico comendo bobagem industrializada, quer dizer, gosto de muita fruta, muita alimentação saudável, eu gosto. E terceiro, exercício. Então, esporte.
esporte como um todo é um negócio. Então eu já tive a minha fase do surf, do wake surf, do beach tênis, do futebol. Nesse momento eu estou muito mais na bike, né? Então eu tenho toda semana pedalo 3 vezes por dia, no fim de semana um pedal mais longo. E além disso faço para aguentar e trabalhar a carcaça, fisioterapia e personal, né? Mas eu acho que o exercício ele me ajuda na concentração e mais do que isso, em todas as atividades esportivas, eu tenho um desafio eu comigo mesmo. Então eu quero melhorar, eu quero me superar, eu quero reduzir o tempo, eu quero botar uma carga maior. Então essa disciplina de você estar se desafiando e querer ser sempre melhor, faz com que você sinta evolução. E é isso que eu busco. Então no surf foi assim, na bicicleta é assim, então tudo isso acho que ajuda a formar uma personalidade de uma pessoa que quer buscar excelência, quer sempre melhorar, quer sempre crescer, quer sempre evoluir. Sim, e partindo do princípio de você é o seu benchmark, né? Você evoluir, depois você fala assim, pô, eu melhorei daquilo que eu estava, né? Não é só a gente olha pro lado também de vez em quando. Mas não vamos falar isso porque a gente não, entendeu? A gente aqui vamos chegar nesse ponto, não, porque a gente olha e fala, não, eu vou alcançar aquele fulano ali, ó, na bike aqui, ó, matando lá, mas vai, tá no coração, já tá aqui na boca, mas vai. É isso, vai, só vai. Tem alguém em quem você se inspire? E aí não precisa ser mundo corporativo, pode ser alguém da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua história. Em quem você se inspira? Eu me inspiro em várias pessoas ao longo do tempo, e uns mais e outros menos, né? E tanto na minha literatura, nas pessoas que eu acompanho. Então, eu sempre me inspirei no Steve Jobs, da época lá de trás. Então, eu tive o primeiro computador dele, o Apple II, depois eu tive o Macintosh 1, Macintosh 2. Então eu sempre fui uma pessoa mais ligada a Apple, produtos Apple, Apple Watch, Apple Phone. Então a forma como ele encara a vida, como ele olha produto, né, a busca por aprimorar, por perfeccionismo às vezes até um pouco pejorativo, mas enfim, o cuidado que ele tem com o design, são coisas que são sempre me inspirando, né? Também me inspiro no Warren Buffett, que começou a sua trajetória de fundos e tal, com mais tempo, mais idade, então ele é uma referência para a gente sempre continuar a fazer coisas novas. Então, em cada momento da vida, vem uma pessoa, alguém que traz, mas esses dois acho que têm marcado mais. Muito bom, muito bem. Se você pudesse voltar lá atrás, não muito lá atrás, porque faz pouco tempo isso daí, a gente também acha que, né? O que você diria pro Augusto lá, aquele da balada ainda, ou arrumando lá, o queimava a luz da festa, vai lá, Augusto, põe a tomada. O que você diria para esse Augusto lá de trás? Eu demorei muito a entender um negócio chamado propósito. Então, eu acho que você entender o seu propósito é fundamental. Eu acho que você desenvolver o seu autoconhecimento é uma coisa que eu demorei a fazer. E a partir desse autoconhecimento, você fazer a sua avaliação, seus prós, seus contras, onde você deveria estar melhorando e buscar melhorar no que você entende que precisa melhorar. Então, essa parte do autoconhecimento foi um negócio que eu demorei a entender e a terapia me ajudou nesse negócio, porque eu nunca entendia, vamos viver a vida, né? Então, curtir a vida e cada dia é um dia e a vida segue. Mas entender essa questão, eu acho que hoje em dia todo mundo deveria gastar tempo em se conhecer melhor, conhecer o seu propósito, para alinhar esse propósito com o propósito de onde você vai trabalhar. Né? Porque na hora que você alinha o propósito do que a empresa faz com o seu propósito pessoal, pois isso aí se multiplica e isso dá um resultado espetacular.
A outra coisa é a importância do cliente, a importância do consumidor. No final de tudo que a gente faz, tem um cliente, tem um consumidor. Você investe aqui em várias empresas, todas essas empresas produzem produtos que na ponta tem um cliente final, um consumidor que se beneficia. Então, gastar tempo em entender esse cliente final. Qual é a persona, o que faz, o que não faz, aprender a conversar, aprender a ouvir, porque isso vai retroalimentar qualquer estratégia, qualquer desenho de produto, qualquer desenho de estratégia de marketing, de vendas. Então, a importância do cliente, eu demorei a entender, bem como o prazer em servir o cliente. Então, eu falo para todo mundo que eu encontro, gasta tempo com o seu cliente. Eu converso com muita startup, muita gente que está empreendendo e normalmente eles aparecem depois de uma entrevista ou depois de uma palestra. Acabou de falar a palestra, chega uma pessoa aqui e fala, pô, Augusto, queria ouvir a sua opinião sobre, estou empreendendo e eu estou com uma ideia aqui, queria te ouvir. E aí, antes da pessoa começar a falar, eu pergunto, vem cá, essa sua ideia, esse seu produto, você já conversou com quantos potenciais clientes? E a resposta normalmente é, não, o produto não está pronto. Quando o produto estiver pronto, aí eu vou conversar com os clientes. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, você vai conversar com pelo menos 100 potenciais clientes sobre o seu produto, sobre a sua ideia, e depois a gente marca um café, eu pago o café para a gente falar sobre o seu produto. Aí a pessoa olha para mim e fala, pô, mas 100? Eu falei, no mínimo! Eu já ia falar, nossa, no mínimo! Aí a pessoa sai meio cabisbaixa e do lado sempre tem um outro colega ou uma empreendedora que fala, Augusto, eu também tenho uma ideia, eu também tenho um negócio e eu queria dividir com você. Eu já falei ouviu a conversa toda, já falei com alguns clientes, falaram, pô, que legal, com quantos clientes você já falou? Eu já conversei com uns 5, 10. Falei, pô, que legal. E vamos combinar que a gente vai tomar um café semana que vem, depois de você falar com mais 90. Pô, 90? No mínimo! Por quê? Porque o artista, ele se apaixona pela obra e esquece o cliente. Pô, tem que ir lá conversar com ele, tem que achar o cliente, depois tem que conversar. Claro, você vai ter que achar o cliente para vender também. Começa a fazer agora, não espera depois que você já gastou dinheiro, tempo no produto. Começa a fazer isso agora. Porque vai facilitar o outro trabalho. Então, para quem quiser, estiver pensando em empreender, fale com o cliente agora. Né? Antes de gastar dinheiro, antes de gastar tempo. Sim. No mínimo! Aproveita para fazer vamos fazer aqui hoje um momento, 5 segundos, o jeito estônico de servir o cliente, porque já que a gente está falando disso, quando que você escreveu esse livro? E ele está disponível? Assim, ele está disponível. O livro 5 segundos, ele nasceu de um desejo nosso. Durante a pandemia, a gente chegou a contratar 100, 200, 300 pessoas por mês. Uau. Como é que você consegue compartilhar com as pessoas que estão chegando o que você faz, como você faz e, acima de tudo, por que você faz o que você faz? Então, a gente pensou em criar inicialmente um manual para dar no onboarding das pessoas e aí, então, a gente chegou a contratar uma empresa de consultoria para nos ajudar a produzir esse material. E um belo dia, meu sócio virou para mim e falou assim, Augusto, pô, não tá bom, né? Eu falei, não tá pegando a essência. Eu falei, E, então, eu acho que quem tem que escrever é um de nós. E a melhor pessoa é você. Né? Eu falei, a melhor pessoa é você. Eu falei, que bom. Missão dada, missão cumprida. Então, para mim, foi uma grande oportunidade de olhar tudo aquilo que a gente vinha construindo, conversar com várias pessoas. Quer dizer, o livro não é escrito por mim, o livro é escrito por toda a companhia. Várias pessoas deram contribuições, trouxeram insights, criticaram, revisaram. Então, o livro é feito a muitas mãos. Como eu não sou bom de escrita, eu pedi ajuda a Marcela. A Marcela ajudou a dar formato ao que a gente fazia.
E daí nasceu então o livro 5 Segundos, o jeito Stone de servir, que é a nossa proposta de valor. Você liga em até 5 segundos, eu vou te atender dizendo: oi Flávia, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? E em muitos dos casos, eu já sei qual é o seu problema, porque nós somos a única empresa que tem uma plataforma de relacionamento com o cliente, onde a área comercial, a área de relacionamento com o cliente, a área de operações, a área de tecnologia e a área de logística estão todas online, real time com o cliente, produzindo dado para um grande depositório de dados que, com inteligência artificial e analytics, nos dá a informação do que está acontecendo com o cliente. Então eu vejo lá que um determinado dia, 8 horas da manhã, o pagamento que deveria ter entrado para o cliente não entrou, porque houve algum problema no sistema de liquidação, ou meu, ou do banco, ou de algum outro agente da cadeia de pagamento, e vai demorar 1 hora a mais. Então o cliente me liga: oi Flávio, tudo bem? Você está me ligando por causa do seu pagamento? É isso mesmo e tal, papapá. Ele vai entrar daqui a 1 hora porque houve esse problema. Alguma coisa mais? Não. Mas, me atendeu, resolveu o meu problema. Então a gente tenta se antecipar aos clientes, isso tem um valor enorme. Então o atendimento, então aqui a gente fala um pouco, ele é um livro dos nossos valores, da nossa cultura, do nosso jeito de fazer. Tem um capítulo que a gente fala dos problemas e dos erros que a gente cometeu ao longo da nossa trajetória. E a gente agradece muita gente que nos ajudou, porque as pessoas não necessariamente gostam de ficar pedindo ajuda. E a gente pediu muito ajuda. Então, ensinar as pessoas que tem que pedir ajuda, e as pessoas voluntariam apoio quando você pede ajuda. Muito bom. Né? E a escrita é uma forma também de perpetuar o conhecimento, né? Porque hoje, num momento em que a gente está com uma superficialidade de tanta informação, escrever, produzir e colocar isso numa maneira que... Porque é só assim que você vai poder transmitir, né? Escrevendo, o outro vai poder ler. Foi uma boa experiência. Muito bem. Todo mundo ganhou aqui, inclusive o time aqui, viu, pessoal? E aí, onde a gente encontra, só para eu saber? Ele está em todos os marketplaces aí, todas as livrarias, então Amazon, Magalu, eu sempre quis Mercado fazer isso, Livre olha. e tal. Olha aqui, gente, sempre quis fazer aqui, ó. Ó o Shop Tour rolando aqui, muito bom. Me fala uma coisa, vamos para o nosso hi-bye, porque assim, perguntas rápidas, respostas nem tanto, porque a gente não consegue. Um livro. Um livro? Uhum. 5 segundos. Pois é. Mais um. Na realidade, que eu estou lendo, e eu gosto muito, eu já estou lendo ele de novo, é o Almanaque de Naval Ravikant. Gente. Então, Eric, ele compilou o livro, eu digo que é um livro que você pode ler várias vezes, e ele é muito prático e muito objetivo, né? Mas eu também tenho lido agora, de forma mais recorrente, um outro livro que tem me ajudado a acalmar a mente. É o livro do Léo Simão. Então, 365 dias. É uma minissérie, cada dia você lê um capítulo, curtinho, e que ajuda. Eu estou muito ligado agora à filosofia estoica e entendendo um pouco mais de coisas que eu deveria ter aprendido há 30 anos atrás. Então tem sido, acho que, muito gratificante essa jornada. Muito bom. Uma pessoa, Steve Jobs. É um cara, hein, gente? Muito fã desse cara. Uma frase. Uma frase, eu sou uma pessoa ligada a frases. Então, todo lugar que eu vou e eu vejo uma frase legal, eu fotografo. E eu acho que uma frase que eu sempre trouxe comigo é Just Do It, que por acaso é a logomarca da Nike, que tem a ver com ação, seja protagonista, vai para frente, olha adiante e siga em frente, em vez de ficar gastando tempo para trás, chorando. Então, seja protagonista. Tá bom. Resumindo, só vai. Um sonho. Um sonho é ver um Brasil mais justo, ver um Brasil ocupando um espaço que ele merece ter nesse mundo. Então, um Brasil de oportunidades, um Brasil atraindo investimento, um Brasil dando oportunidade para essa galera toda. Eu encontro uma juventude mandando brasa. Essas pessoas têm que ter oportunidade, alguns estão indo morar fora. Não, eu acredito aqui nesse país, eu quero investir aqui, eu quero ajudar
a fazer com que o Brasil seja um Brasil de oportunidades, com menos desigualdade, com mais crescimento e mais força. Bem, Augusto Lins, foi demais. Bate aqui, arrasou. Eu adorei você e tenho certeza que também. Eu quero te agradecer de novo, de coração. Aquele dia que a gente sentou lá para tomar aquele café, lá naquele Nova York frio, mas foi gostoso, porque a hora que você começou a me contar, eu falei, não, só um minutinho aqui, você tem que contar essa história aí para muito mais gente. É claro que você já tem muita literatura a seu respeito espalhada aí pela internet, pelo mundo, mas eu queria ter o privilégio de saber pessoalmente mais sobre isso e compartilhar com a nossa audiência. Então, muito bom, muito obrigado. Quando quiser, estamos à disposição. E parabéns de novo pelo seu trabalho, porque a audiência é crescente e é conteúdo relevante. Eu sempre acreditei em conteúdo e, mais do que conteúdo, compartilhar o conteúdo. Então, parabéns aí por estar compartilhando um monte de experiência boa e inspiração para todo mundo que está empreendendo. É isso aí. E para você que ficou aí, não esquece de ir lá, assinar para você receber toda vez que sair um episódio no ar, né? Seja no YouTube ou seja no Spotify, você vai ser avisado ou avisada. Combinado? E eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.